Olá, sou a professora Iolete Ribeiro da Silva, da Universidade Federal do Amazonas, vice-coordenadora do GT Cultura, Pensamento e Linguagem na Contemporaneidade. A professora Silviane Barbato, da Universidade de Brasília, coordena este GT. Neste vídeo, serão apresentadas algumas das atividades desenvolvidas por integrantes do GT. Neste simpósio, discutiremos sobre processos e dinâmicas em diferentes contextos experienciais, com enfoque em 4 eixos temáticos: narrativas e atuações em trajetórias educacionais e na formação profissional em diferentes contextos, história, memória social e trajetórias em narrativas de grupos minoritários, narrativas e agencialidades em transições e cultura e desenvolvimento em atuações mediadas. O GT é composto por pesquisadoras que trabalham em perspectivas culturalistas, dialogistas, histórico-culturais e críticas da psicologia social, psicologia educacional e escolar, psicologia da saúde, com interesse em desenvolver teorias e métodos de estudo e aplicação em diferentes contextos educacionais e sociais. Essa colaboração científica iniciou há 9 anos. O GT é marcado pela diversidade de regiões em que as instituições se localizam, pela internacionalização, com participação de grupos de colegas estrangeiros da Argentina e da Colômbia, em colaborações científicas em diferentes atividades. Atualmente, somos um grupo de cerca de 28 professores doutores. Convidamos você a conhecer o grupo e as pesquisas desenvolvidas. Olá, meu nome é Silviane Barbato, sou da Universidade de Brasília e há algum tempo venho estudando trajetórias em transições, incluindo em situações mediadas por novas tecnologias digitais. Em 2018, começamos um projeto multicêntrico, longitudinal, sobre trajetórias de minorias amazônidas na graduação e a permanência desses estudantes na graduação. E na Universidade de Brasília, a permanência de estudantes também de minorias na nossa graduação. Com o impacto inicial da pandemia, iniciamos também um estudo longitudinal com as trajetórias de professores e estudantes, a partir de semanários, nos primeiros 5 meses do impacto do distanciamento social, e vamos continuar por mais 2 anos e meio com informações enviadas por essas pessoas mensalmente. Com isso, espero contribuir para a discussão do GT. Olá, meu nome é Fernanda Pimentel Faria de Miranda, sou psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Atualmente, desenvolvo um estudo que acompanha longitudinalmente jovens que estão vivenciando o período de transição do ensino médio à universidade. Um dos focos da investigação é compreender a produção da identidade na transição a partir das narrativas e argumentações sobre experiências com os outros, aprendizagens formais e informais no deslocamento entre espaços online e offline, em relações interpessoais que muitas vezes interseccionam diferentes espaços-tempos na produção de si mesmo e interpretações. No GT da ANPEP Cultura, Pensamento e Linguagem, vamos tecer reflexões e trocas de experiências em pesquisa que estudam fenômenos da vida cotidiana, nas relações entre o desenvolvimento humano e educação, privilegiando diálogos, narrativas e interpretações dos participantes. Uma das categorias que tem me auxiliado a pensar os processos da juventude contemporânea é o conceito de cronotopo, relações espaço-tempo nas narrativas, orientando produção de significado sobre si mesmo. Nesse sentido, as novíssimas condições de socialização, dada a pandemia pelo Covid-19, em demandas socioculturais aceleradas, impactam o cotidiano de forma única, em rupturas com lógicas anteriormente conhecidas. Ainda que há mais de 20 anos o cyberespaço já indicasse rupturas com lógicas de tempo, espaço, modos de pensar, processos de trabalho e estudo, com o isolamento social, as rupturas tornaram-se mais evidentes e avançando, então, acompanhando esses jovens universitários em um ano atípico, podemos identificar que, embora tenham dificuldades diferentes entre aqueles que estudam em instituições públicas e privadas, moram em grandes centros ou pequenos municípios e as diferentes
possibilidades socioeconômicas e de acesso à internet, os jovens destacam a sensação de interrupção dos sonhos e projetos para o futuro, como um dos maiores impactos sobre si, dificultando os estudos, as aulas online, gerando ansiedade, estresse, dificuldade de concentração e monotonia por estarem em casa. A sensação de incerteza, que se prolonga meses, gera exaustão, combinada ao excesso de trabalho e estudo na ambivalência entre parecer ter ganhado mais tempo e ser pouco o tempo para desenvolver essas atividades. Gostaria de finalizar refletindo sobre a institucionalização, então, do tempo e do espaço nas atividades e nos processos de trabalho e estudo. A organização das aulas em bimestre, semestre, períodos de avaliação, férias, ou mesmo o deslocamento da casa para a escola, imprimiam certa regularidade e ritmo das vivências nesses espaços. Atualmente, a sobreposição de funções de aluno, trabalhador, filho, membro de entidades políticas e religiosas tornam simultâneas atividades que ocorrem no espaço da casa e esfumaçam, então, essa separação de eventos públicos e privados, horários instituídos para cada atividade e tempo necessário para desenvolvê-las. Com a instantaneidade de um clique, mudamos de um espaço para o outro, tentando reproduzir no cyberespaço dessa nova escola, desse novo trabalho, as lógicas que já estavam consolidadas. A simultaneidade de atividades parece dificultar a organização de si, das emoções, dos tempos, dos processos. Especialmente nesse contexto, não podemos desvincular a dimensão afetiva da dimensão cognitiva nos processos de aprendizagem. A sobreposição de demandas e a perda dos parâmetros espaço-temporais que orientavam a vida contribui para o adoecimento, gera angústia, na tentativa nem sempre a contento de estabelecer novos ritmos para a vida, organizar a vida pessoal, os estudos e o trabalho. Oi a todos, meu nome é Eda Henriques, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde atuo na graduação e na pós-graduação, no programa de pós-graduação em educação, né? E coordeno um grupo de pesquisa intitulado Grupos de Estudo e Pesquisa sobre Processos de Formação Institucionais. Então, só o título do meu grupo de pesquisa já, né, sinaliza para o meu campo de interesse, que é o de formação de professores, mais especificamente formação inicial de professores. E vem desenvolvendo, né, nesse campo uma pesquisa intitulada Narrativas na Formação de Professores, Percursos na Formação de Saberes Profissionais. Venho pesquisando dentro da abordagem da pesquisa narrativa autobiográfica. Então, através, né, das narrativas dos futuros professores, né, principalmente alunos dos cursos de pedagogia e licenciatura, eu venho procurando compreender, né, através das narrativas desses alunos e através também das suas trajetórias de vida e formação, como eles significam esse processo de constituição desses saberes, né? Esses saberes profissionais que futuramente vão informar sua prática docente, né? E tem sido muito interessante porque, para mim, a narrativa ela é um locus privilegiado onde nós podemos observar a articulação entre o processo de produção de sentidos, né, o processo social de produção de sentidos e o processo singular de produção de sentidos. Como é que se articulam, né, essas duas dimensões? Porque o processo singular de produção de sentidos, ele se constrói dentro de um contexto socio-institucional. E aí esse futuro professor, ele pode nos contar, através das narrativas, de que forma suas experiências vão conformando, vão constituindo esses futuros saberes profissionais. E a coisa mais interessante é que a gente percebe que esses saberes, eles são tanto da ordem, né, de saberes explícitos quanto da ordem de saberes implícitos, ou seja, saberes que vão sendo apropriados e constituídos sem que esse futuro professor se dê conta, né? Ele vai constituindo suas concepções, suas compreensões, né? Que são muito mais produto da sua experiência do que propriamente de um processo formal de conhecimento. E nesse sentido, ele vai também, né, se apropriando de uma forma de relação com o conhecimento. Nesse sentido, então, mais uma vez,
a narrativa se torna esse lugar, né? Esse lugar especial, esse lugar importante, onde se articulam a dimensão subjetiva e objetiva do processo de formação. Hola, soy la profesora Fernanda González y quiero compartir hoy con toda el GT mis trabajos. Yo trabajo en la línea de la psicología cultural desde la perspectiva teórica y metodológica. Desde hace ya varios años trabajo con investigación narrativa. He estado interesada en el estudio de las memorias autobiográficas y también la elaboración narrativa de diferentes eventos dentro de la historia de vida de diferentes personas y colectivos. Desde hace ahora un par de años dirijo un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde trabajo actualmente, sobre activismos por el parto respetado. Y en ese proyecto hemos indagado cómo se caracteriza la agencialidad activista en el caso de mujeres que forman parte de colectivos en Argentina, y en ese sentido me interesa mucho la elaboración justamente de esta idea de la subjetividad activista. También en una línea que coincido con varios de los integrantes del grupo de trabajo, me he interesado y sigo aún hoy en día trabajando en los procesos de aprendizaje y de enseñanza en entornos virtuales, también pensados desde la psicología cultural. Uno de los temas que más me interesa es el tema del apoyo psicosocial en los procesos de aprendizaje, sobre todo el apoyo psicosocial que viene por parte de los afectos de las familias para los estudiantes que estudian en entornos virtuales. También me interesa la mediación que las herramientas TIC introducen en los procesos de subjetividad y cómo eso da lugar a diferentes tipos de, de cuestiones emocionales, ¿no? En la intersubjetividad entre estudiantes y profesores y tutores. Estoy siempre interesada y agradecida de tener colaboración con los diferentes miembros del grupo de trabajo y espero que podamos seguir colaborando activamente como hasta el momento. Eu me formei com a professora Silviane Barbato em 2015 no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Saúde no Instituto de Psicologia na UNB. A partir dali iniciei aqui um ambulatório de práticas integrativas e complementares em saúde na Policlínica Consórcio Regional Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em parceria, né, com a UFRB. Nós montamos esses ambulatórios por conta das aulas de práticas integrativas e complementares em saúde para fazer a parte prática e a parte teórica. Bom, o que isso tem a ver com a psicologia? E por que esse trabalho é legal na psicologia? Bom, porque ele é um trabalho complementar a tudo aquilo que eu vi de psicologia cultural e psicologia do desenvolvimento, formas diferentes que respeitam a identidade das pessoas, além de entendermos a importância desse trabalho no desenvolvimento das atividades de saúde do Sistema Único de Saúde. Não é só eu que faço isso aqui na UFRB, a UFBA também tem um ambulatório no Hospital das Clínicas, na Unidade Magalhães Netos, a UFSB tem um ambulatório. Então, aqui na Bahia, muitas pessoas têm feito avanços consideráveis na capoeira, com a capoterapia, tornando a capoeira a capoeira que envolve a questão da saúde e a questão da psicologia. Também tenho estudado, né, a psicologia cultural e as narrativas em relação aos estudos que venho realizando desde o doutorado com um banco de dados, com um autor aqui
da cidade de Santo Antônio de Jesus, em 3 gerações diferentes, né, com uma pessoa que nós entrevistamos. E nessa entrevista, ele cantou toda a entrevista através de jogos durante 8 horas. Estamos agora realizando as análises dos conhecimentos tradicionais, dos conhecimentos sobre jogos, desse banco de dados. Oi, meu nome é Júlia Campos Clímaco, eu sou recém-doutora pela Universidade de Brasília e fui orientada da professora Silviane Barbato. No doutorado, eu estudei as experiências maternas de mulheres com filhos com Tay-Sachs, que é uma doença rara, sem cura conhecida, que causa morte na primeira infância. Eu pesquisei a produção de significado sobre maternidades em transição e interpretações de si, a partir da psicologia cultural, das teorias feministas e dos estudos da deficiência, sob a ótica da ética feminista do cuidado. Nesses tempos estranhos que estamos vivendo, é a partir dessa ética que eu tenho tentado pensar a categoria do cuidado como fundamental para a compreensão das dinâmicas de transformação das pessoas a essa nova realidade. Nosso ideal contemporâneo busca uma suposta independência masculina em que pessoas e trabalhos invisíveis possibilitam a atuação do cidadão produtivo no mundo público, como uma pessoa vestida, alimentada, saudável, cujos filhos estão sendo cuidados por alguém. Isso esconde e invisibiliza uma série de trabalhos necessários para que o mundo produtivo siga funcionando. O trabalho doméstico se torna invisível e desprestigiado, e ele tem uma característica: é quase sempre exercido por mulheres e muitas vezes por mulheres negras. Com a pandemia, nos vimos de repente em isolamento e quarentena, e estamos há dias ou meses em casa com nossa família, com crianças sem escola e com trabalho remoto. As pessoas se viram confinadas ao espaço doméstico e às suas relações familiares, diluindo um pouco a divisão entre o público e o privado. Nesse tal novo normal, as mulheres estão cada dia mais sobrecarregadas. A realidade dos privilégios de raça, gênero e classe logo se tornou aparente. A primeira pessoa a morrer de Covid-19 no Rio foi uma senhora negra de 63 anos, empregada doméstica, que mesmo com seus patrões com sintomas de Covid, não a dispensaram. E ela morreu e eles não. Para quem está de quarentena em casa, a situação das mulheres também é mais delicada. Teve um aumento significativo de violência doméstica, feminicídio e pedidos de divórcio iniciados por mulheres. Além disso, em relação ao trabalho do cuidado, as mulheres têm assumido o trabalho doméstico e de cuidado com crianças ou outras pessoas da casa. As mães têm acumulado os trabalhos que já exerciam com novos desafios, que podem, por vezes, comprometer seus outros trabalhos. Por exemplo, um dos resultados disso é que a submissão de artigos científicos escritos por mulheres caiu durante a pandemia, e o dos homens aumentou. Já as mães de pessoas com deficiências ou doenças têm enfrentado dificuldades próprias, como a impossibilidade de suspender os cuidados médicos ou ainda de ter que assumi-los. Além disso, elas estão vendo sempre que apenas pessoas com comorbidades vão morrer, entendendo que a vida de seus filhos é uma casualidade que nossa sociedade parece estar disposta a pagar. Com toda a dificuldade e desigualdade que estamos vendo e vivendo tão escancaradamente, talvez esse momento possa contribuir pelo menos um pouco para uma fissura nessa divisão genderada do trabalho doméstico e do cuidado, tão centralizado na figura da mulher e da mãe. Estou coordenando uma pesquisa chamada Trajetórias de Escolarização de Jovens Estudantes Amazônidas, que é financiada pela CAPES no âmbito do Programa de Cooperação Acadêmica, o PROCAD Amazônia, e conta com a participação de 3 programas de pós-graduação: o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAM, da UNIR, e o Programa de Pós-Graduação em Processo de Desenvolvimento Humano e Saúde, da UNB. Essa pesquisa envolve a colaboração de vários integrantes desse GT e tem como objetivo conhecer as trajetórias de escolarização de jovens graduandos e pós-graduandos da Amazônia, dos estados do Amazonas e Rondônia, compreender quais são suas demandas e necessidades de acolhimento para apoiar o seu engajamento nas atividades do ensino superior, de forma a fomentar a sua permanência e a conclusão dos estudos. Nós entendemos que a forma como a universidade trabalha pode ajudar no desenvolvimento de comunidades locais, desde que durante a formação sejam valorizados e incorporados nesse processo, né, conhecimentos da cultura local. Isso pode ajudar nesse processo de
consolidação de uma contribuição social dessa formação universitária. O PROCAD ele tem potencializado o trabalho em rede, o desenvolvimento dos estudantes que se engajam nas atividades de ensino ou de intercâmbio entre universidades, tem contribuído para fortalecer a articulação entre as instituições, entre os pesquisadores, para sistematizar e ampliar a nossa produção intelectual e a nossa atividade de ensino, e as trocas têm sido muito ricas, né? Então tem sido motivador para os estudantes essas oportunidades de intercâmbio, e também a cooperação entre os professores que têm ministrado disciplinas em conjunto e realizado ações que podem qualificar a nossa produção intelectual. Olá, meu nome é Vera Vasconcelos, eu coordeno o Núcleo de Estudos da Infância, Pesquisa e Extensão, que é vinculado ao PROPED, ao CNPq e ao UERJ. O núcleo é composto de estudantes, pesquisadores, ex-mestrandos, ex-doutorandos, comprometidos com a educação da infância, em especial de bebês e crianças pequenas. O NEIP foi criado em 2005, mas na realidade ele começa com sua atuação logo que eu cheguei ao UERJ, em setembro de 2002. Eu fiquei encarregada, por estar no meio do semestre, a organizar com os alunos as monografias de final de curso. Mas nós estávamos em plena greve de funcionários, então não tínhamos biblioteca. Então pedi aos colegas, professores, teses, dissertações, livros, um acervo que pudesse ajudar os alunos a compor e a produzir os seus trabalhos de final de curso. Assim nasce o NEIP. Em 2005, nós o institucionalizamos, logo que a professora Lígia Aquino chega ao UERJ também.